olhando fibromialgia, tive até os sintomas e vi que é uma coisa que afeta provavelmente milhões de pessoas no mundo todo e no Brasil. Eu gostaria que a senhora explicasse o que é esse mistério. Bom, Boris, antes de mais nada, a incidência da fibromialgia, que nem você colocou, ela é alta, comete 3,5% a 5% da população mundial. Então, em vez de eu estar aqui te explicando o que é a fibromialgia, talvez seria muito mais interessante te perguntar se você conhece uma mulher da forma que eu vou te descrever. Então, uma pessoa que queixa-se de dor no corpo todo, dói os músculos, as articulações, o pescoço, as costas, as pernas. Ao mesmo tempo, todas as dores? Todas as dores ao mesmo tempo. Em alguns casos, Boris, evidentemente, a dor começa no pescoço, nos ombros e depois torna-se generalizada. Vai pegando paulatinamente, pedaço por pedaço, mas ela se queixa. Doutor, dói tudo. Fora isso, em geral, ela é muito cansada, ela queixa de uma fadiga extrema. Eu durmo, eu acordo cansado e já com dor. Associa-se também irritabilidade, sensação de formigamento nos braços e pernas, sensação de inchaço no corpo. Pode se acompanhar também de dor de barriga, às vezes prisão de ventre, às vezes o intestino solto. Então, como você vê, sintomas muito vagos. Por que a senhora falou mulher? Porque a fibromialgia, ela comete 3,5% das mulheres e 0,5% dos homens. Nós temos que lembrar que os homens também podem ser acometidos pela fibromialgia. Agora, por que mais as mulheres? Acredita-se que talvez até por fatores hormonais. Não só a fibromialgia acomete mais mulheres, a dor nas costas também acomete mais mulheres, a dor de cabeça também acomete mais mulheres. E, curiosamente, todas essas dores, em geral, aparecem na fibromialgia. Dor de cabeça, dor nas costas e dor pelo corpo. Vamos lembrar também que 25% a 50% dessas mulheres têm depressão, ou no momento do diagnóstico, ou ao longo da vida. Não tem idade. A faixa etária alva é de 30 a 60 anos, mas a gente deve sempre lembrar dos adolescentes, tá? Inclusive tem um trabalho mostrando a agregação familiar importante na fibromialgia, ou seja, jovens com fibromialgia cujas mães têm fibromialgia, e bem como devemos lembrar também a fibromialgia do idoso, a pessoa mais idosa, também pode ter fibromialgia. Quando a senhora fala em depressão, isso me conduz a imaginar que possa ter uma razão de caráter psicológico. Na verdade, isso é muito importante lembrar, que a fibromialgia, muitas vezes, ela é desencadeada ou mantida por um estresse emocional. Então, no indivíduo que tem uma predisposição genética para ter a fibromialgia, o estresse emocional pode desencadear os sintomas da dor. Briga com os filhos, briga no serviço, um divórcio, ou até mesmo, Boris, pequenos traumas que a pessoa tem ao longo da vida. Por isso que é muito importante quando a gente interroga um paciente com fibromialgia, quando a gente faz uma consulta, que a gente comece a perguntar desde a infância desse paciente. Como foi a sua infância? Qual era o relacionamento dos seus pais? Será que você casaria com alguém igual ao seu pai? Quer dizer, a partir disso você vai vendo uma história de vida dessa pessoa, uma história emocional dessas pessoas, porque às vezes não um fator naquele momento levou à dor, mas uma história ao longo da vida. Mas o tratamento é psicoterápico? A psicoterapia entra no tratamento, mas vamos deixar muito claro que a fibromialgia não é uma doença psiquiátrica. Quer dizer, quando a senhora examina, a senhora tem um sistema de olhar lá no lugar da dor, sei lá, a radiografia ou esses sistemas mais modernos de ver o corpo por dentro e não, tá aqui a dor, tá aqui, ou isso não aparece? Essa pergunta tua foi bárbara, porque eu gostaria aqui de frisar que o diagnóstico... Não pergunta, é consulta. Mas então pronto, melhor ainda. Eu gostaria de frisar que o diagnóstico da fibromialgia é clínico. Primeira coisa, Boris, vamos conceituar o que é saúde. Então, o que é saúde pela Organização Mundial da Saúde? É um bem-estar físico, mental, psicossocial. Sendo assim, a consulta do paciente com fibromialgia deve abordar o físico, o mental
e o psicossocial. Por isso que o mais importante para o diagnóstico da fibromialgia é o ato médico, que deve constar de uma história detalhada deste paciente. Há quanto tempo o senhor tem dor? O que aconteceu antes? O senhor consegue relacionar a sua dor a determinada situação? A partir de uma história muito bem feita da dor, uma história sobre todos os órgãos. Como é que está o coração, o pulmão? Porque a gente não pode esquecer que algumas dores têm origem orgânica. Agora, eu sou um cliente ou uma senhora que, de repente, sente dores. Como é que eu sei, como é que ela sabe que ela está sendo acometida de fibromialgia ou que ela está com uma dor produto, por exemplo, de má postura ou de manusear mal o mouse do computador? Então, em relação à fibromialgia, isso que nós estamos conversando. Terminada essa história muito detalhada, o que o médico vai fazer? O exame físico. Na fibromialgia, nós temos os clássicos pontos dolorosos da fibromialgia. Tá? Aí que nós chegamos. Então, veja bem, existem 18 pontos descritos para classificação. Quer dizer, não é tão aleatório assim, não é tão... Para o cliente para o médico não. Para o médico não, claro. O paciente tem dor no corpo todo e o médico vai procurar esses pontos dolorosos que são conhecidos como tender points. A partir... Os pontos são dolorosos e existe alguma patologia, alguma doença lá constatável ou é só através dos pontos? Não, o diagnóstico é história, a presença dos pontos e a exclusão de outras doenças. Isso é muito importante, Boris, porque hoje o diagnóstico da fibromialgia, por alguns, não é feito e por outros é superestimado. Então, quando a senhora exclui as outras, a senhora não precisa necessariamente encontrar alguma patologia naquele local? Não, ao contrário. Por exemplo, o paciente está com dor no corpo todo e os pontos dolorosos, você vai ver se ele não tem, por exemplo, uma patologia da tireoide que pode dar a mesma dor. Se ele não teve um quadro viral uma semana antes, que a gripe pode ter levado aquela dor no corpo, ou seja, se ele não tem uma doença inflamatória, porque nada impede, Boris, que ele tenha fibromialgia e artrite. E qual o tratamento? O tratamento da fibromialgia, ele é feito de duas maneiras. Aliás, antes do tratamento, eu queria te responder na sua consulta uma coisa que nós pulamos, que é exames. Isso eu faço questão aqui de frisar, porque, infelizmente, esses pacientes rodam muitos médicos em geral e são submetidos a muitos exames. Eu até brinco quando eu vejo esse paciente que ele vem com uma sacola de shopping center lotada de exames. Ressonâncias magnéticas, cintilografia, porque os exames na fibromialgia, em geral, são normais ou muitas vezes apresentam resultados que não justificam a dor. Vamos dar um exemplo prático. O paciente está com uma dor de fibromialgia, está com uma dor no corpo todo, queixando-se muito de uma dor no pescoço. O médico submete ele a uma ressonância nuclear magnética. Supondo que ao resultado vem uma hérnia de disco. Esse exame tem que ser muito bem interpretado para ver se essa hérnia é a causa da dor. Porque 30% das pessoas assintomáticas, ou seja, que não tem clínica de nada, tem hérnias ou protusões no laudo das ressonâncias. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O que é protusão? É uma pequena hérnia. Vamos deixar que seria uma pequena hérnia, certo? E muitas vezes esses exames são mal interpretados. Por isso que eu volto a dizer para você... A hérnia é o desgaste do disco, não é? Não. A hérnia, nós temos que pensar que o disco, ele é composto por duas partes. Uma parte externa de fibrose, como se fosse uma cicatriz, pronto, fibrose, e uma parte interna que é uma gelatina. A hérnia é uma saída dessa gelatina através desse anel de fibrose, que pode ou não romper esse anel. Mas nós temos que, extrapolando isso para a fibromialgia, que vários pacientes têm o laudo de hérnia na ressonância, mas que essa não é a causa da dor. E muitas vezes o paciente é erroneamente tratado como hérnia, onde na verdade a dor é da fibromialgia. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa é uma doença moderna? O homem do século XVII tinha fibromialgia? Os faraós do Egito tinham com certeza Ou eles é tinham. uma questão do estresse da vida moderna? Olha, em 1800 já era descrito pacientes com fibromialgia, mas eles recebiam outros nomes, fibrosite, reumatismo psicogênico. Na verdade, a classificação da fibromialgia vem de 1990. Ela foi classificada
em 1990. E para tratar